Hoje nós nos reunimos para celebrar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo olhar a história de Jesus, que a Sagrada Escritura apresenta como sendo um homem que consumiu a sua vida, que gastou a sua vida fazendo bem, anunciando a proximidade de um reino novo, anunciando a proximidade de um Deus visto como tão distante, de um Deus que insistia em se aproximar de cada um de nós. Não são poucas as citações bíblicas que mostram que para condenar Jesus, até inimigos fazem amizade. Para pegar os pregos nas mãos de Jesus, as antigas raposas inimigas, Herodes e Caifás, fazem amizade. Para condenar Jesus, aquelas mesmas pessoas que ao longo de toda a vida pública de Jesus presenciaram os seus milagres, experimentaram as curas das suas vidas, aclamaram Jesus como Rei, aquelas mesmas pessoas se reúnem para hoje pedir que coloquem Jesus na cruz. Hoje, portanto, nós somos convidados a olhar para Jesus, mais precisamente olhar pelo lado aberto de Jesus, de onde corre sangue e água. Esse último ato da paixão de Cristo, a abertura do seu lado pela lança do soldado, explica e resume toda a vida de Cristo. Fez do seu coração uma fonte inesgotável de graça. Fez do seu coração uma fonte inesgotável de amor, de misericórdia. A primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Isaías, vem nos apresentar a figura do servo sofredor. E diz a primeira leitura que muitos ficaram pasmados, muitos ficaram admirados ao vê-lo tão desfigurado. Um servo que aparentemente estava aniquilado, destruído. Um servo fracassado. Mas na verdade, ele tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si, carregou sobre os seus ombros as nossas enfermidades, sofria por cada um de nós. Esse era o preço da nossa paz, as suas feridas, o preço da nossa cura. Essa primeira leitura que nós lemos, profeta Isaías, vem nos apontar para Jesus. Jesus é esse servo sofredor, Jesus é esse servo padecente, humilhado, esse servo desprezado, como o último dos mortais. Jesus é esse homem coberto de dores, esse homem cheio de sofrimentos, mas esse sofrimento, diz a palavra de Deus, não foi em vão. A sua humilhação foi para que nós continuássemos a ser tratados como filhos de Deus. A sua humilhação não foi em vão. Foi para que não continuássemos vagando como ovelhas desgarradas. Foi para que não continuássemos vagando como ovelhas sem pastor. O sofrimento de Jesus, amados irmãos, deve ser entendido dessa forma. Foi para nos resgatar da prisão do pecado. E hoje esse sofrimento se faz presente em tantas vidas, muitas delas traficadas, muitas delas prostituídas,
vidas comercializadas como animais, como mercadoria. Hoje Jesus continua sofrendo as mesmas dores quando a injustiça prevalece. Hoje Jesus continua sofrendo as mesmas dores quando a corrupção se alastra de forma assustadora. Hoje Jesus continua a sofrer as mesmas dores quando a arrogância, a autossuficiência, o comodismo toma conta de muitos de nós. Depois, o Evangelho que nós lemos hoje, o evangelista São João nos apresenta uma visão diferente daquilo que foi a paixão de Cristo. Ele nos apresenta uma visão de cima para baixo, e essa visão é capaz de fazermos enxergar a beleza do amor de Deus. Beleza essa manifestada plenamente em Jesus. Jesus, consciente de tudo que iria acontecer, sai ao encontro daqueles que o estavam procurando. A quem procurais? Diz Jesus no versículo 4. Jesus poderia ter se escondido, Jesus poderia ter fugido para o mato, Jesus poderia ter pedido que os discípulos o defendessem, mas não, ele vai livremente, ele vai ao encontro do seu destino, e a certeza desse encontro é tamanha que os soldados caem por terra. É o que nos relata o Evangelho de hoje. Então Jesus é preso, então Jesus é julgado, então Jesus é condenado à morte, como tantos irmãos nossos hoje são condenados à morte, são julgados, são presos, sem direito algum, sem dignidade nenhuma. Quantos irmãos nossos hoje são condenados à morte por falta de saneamento básico, tão debatido ao longo dessa quaresma? Caros irmãos, que a nossa vida, que o nosso comportamento, que as nossas palavras, que a nossa língua não ajude a condenar à morte outros irmãos, não ajude a tirar a dignidade de tantos irmãos nossos. Que possamos, amados irmãos, nos saciar dessa fonte que foi aberta ao lado de Cristo. Que as suas chagas, as suas santas chagas, possam nos levar a descobrir o tamanho do seu amor para com cada um de nós.